Porque deu alguns probleminhas na máquina principal do treinamento, onde a gente tem toda a estrutura, tem as duas telas, etc. Daí a gente teve que improvisar aqui. Tá, beleza. Então, pessoal, assim, ó, a gente já tá 10 minutinhos atrasado, a gente vai se atrasar mais 5, 6 minutinhos, tá? Só para mim terminar de conseguir fazer as configurações aqui e já vamos dar início, tá? Mas vou fazer bem rapidão aqui, 5 minutinhos já vamos começar. Esse aí a gente vai ver hoje configuração, essa parte é a configuração dos módulos financeiros, que nós vamos precisar trabalhar junto, eu sei. Aí depois à tarde a gente tem 2 horas que é do operacional do financeiro, que é eu sei, a Nayara e a Fernanda. E aí a Fernanda, mas a Nayara passa para a Débora e para a Poliana mais para a Tamiris depois. Porque senão parar todo mundo, né? Aí é bom a Fran participar do financeiro também, nas 2 horas da tarde. Vou pegar meu carregador ali. Vou diminuir o ar aqui um pouquinho, tá muito frio, tá? Eu ia pedir já. Pronto, pessoal. Vamos dar início agora, tá? O Walter tá me escutando? Agora não estava me escutando antes ali. Pessoal da internet ao sul, Eduardo, Douglas, estão me escutando? Perfeito. Tá? Então assim, ó, pessoal. Primeiramente, bom dia. Desculpa o atraso, realmente. Meu nome é Gabriel Alves, tá? Já conheço a maioria de vocês. Eu sou responsável aí pelos treinamentos em loco, tá? Então já fiz alguns treinamentos em loco, algumas implantações em loco do novo sistema MK Solutions 3.0. Já tenho bastante bagagem, tanto quanto dar o treinamento, quanto a implantação. Já consegui
pegar o fluxo dele nos provedores, tá? Então isso é bem importante na hora de passar o treinamento para que seja mais efetivo possível, né? Para vocês que já conhecem MK Solutions, os treinamentos eles estão sendo bem rápidos até, né? Em comparação do que era qualquer outro treinamento do MK antigo, porque primeiro pelo número de ferramentas assim que nós temos de acesso, nós otimizamos bastante isso. Nós separamos bastante configuração de usabilidade, de fluxo diário, tá? Então, por isso tá mais rápido, tá mais fácil passar o treinamento, mas, tá? Eu ressalto uma questão muito importante que nós estamos vendo que está acontecendo com muitos provedores, não se dá a devida atenção aos treinamentos, não se dá o devido tempo e estímulo de acesso ao sistema para testar, para usar, para ver as ferramentas, para ver se atende a tudo que vocês têm hoje do antigo, se o que ainda não está disponível é possível se trabalhar sem no dia a dia de vocês. Então assim, ó, todos os dias de manhã, quando a gente começa a configuração, a gente ressalta, né? Isso é um treinamento, porém a gente precisa que vocês, por livre e espontânea vontade, também acessem e utilizem o sistema, certo? Que testem os seus fluxos. Normalmente quando eu vou fazer uma implantação sempre se ouve, né? Sempre se escuta, se eu tivesse a oportunidade de ter pegado o sistema no modo de teste. Bom, hoje vocês têm essa oportunidade, tá, pessoal? E alguns provedores acabam que por conta de tempo, né, esse é o principal motivo, o tempo do provedor é muito escasso, é muito corrido e acaba-se que chega na hora o pessoal diz assim, não, deixa que quando virar a gente aprende. E tem muita gente tendo bastante trabalho com isso, tá? Então, tô ressaltando mais uma vez que vocês trabalhem, usem e estimulem o máximo possível esse sistema para que vocês, quando vocês façam a migração, vocês tenham o maior rendimento possível, tá? Para que quando vocês começarem a utilizar ele, vocês dependam o mínimo possível do nosso suporte. Porque nós estamos aqui para isso, tá, pessoal? Para prestar suporte para vocês. Quem acaba se incomodando e quem acaba perdendo muito tempo são vocês mesmos tendo que ir atrás desse suporte. Tá? E como o MK 3.0 ele está muito fácil, ele está muito simples, com pouco de uso, né, com as leituras das ferramentas, com aqueles box que sobe, com os F1s de help, de ajuda, vocês já conseguem tranquilamente usar o sistema, tá? O que é muito importante para o 3.0 são as configurações, para que a partir delas vocês consigam usar o sistema, tá certo? Então assim, eu acho bem importante ressaltar isso aí. Tenho certeza que tem gente aqui na sala que já está assistindo o treinamento por conta disso, talvez já esteja até com o sistema, não sei, eu não vi quem está aqui na sala ainda, mas que já está com o sistema e está precisando de um help. Então, e outra coisa, pessoal, a gente ressalta também que nós estamos aqui toda segunda-feira iniciando uma nova turma de treinamento, certo? Então, se vocês participarem de uma semana, essa semana foi muito corrido, foi fechamento de mês, foi abertura de mês, foi abertura de competência, o pessoal não conseguiu se dedicar o máximo possível, vocês não precisam migrar, pessoal. Vocês podem, de novo, na semana que vem, participar de um outro treinamento e na outra semana seguinte a mesma coisa, tá? É preferível que vocês percam mais 2 semanas de treinamento e migrem com a maior confiança e sabedoria possível do que vocês apressarem essa primeira migração, esse primeiro passo e acabar se prejudicando futuramente, tá? Então, tendo ressaltado isso aí, podemos começar o treinamento. Vou até escrever aqui se...
Pessoal, outra coisa, como hoje eu estou com uma tela assim, eu vou ter que passar a ferramenta, quando eu terminar ela, eu venho para a minha tela de perguntas de vocês, leio e tento responder o mais breve possível, tá? Então eu não vou parar o treinamento para responder a cada pergunta, porque eu estou com uma tela só, então isso iria atrasar, iria atrapalhar um pouco. Então, por favor, coloquem suas dúvidas, tá? Que quando eu terminar a ferramenta, como assim, agora hoje vai ser configuração de manhã, tá? Configuração financeira. Então eu vou falar da primeira, vou perguntar se alguém tem alguma dúvida, vou dar cerca de 1 minuto para ver se alguém vai digitar. Sugiro vocês que quando eu perguntar, existe alguma dúvida, se não tiverem digitado ainda, coloquem sim, que aí eu dou o tempo que for necessário para vocês fazer a pergunta, tá? Porque às vezes eu pergunto, vocês estão digitando, apagando, digitando, nisso eu já vou para outra ferramenta, acabo comendo o tempo de vocês, tá? Então, tem dúvidas? Sim, eu dou tempo, vocês perguntam, eu respondo, e a gente vai ser o mais dinâmico possível, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, MK 3.0, todos aí já conhecem a tela home, já conhecem o FAQ, certo? Estimulo também o uso do FAQ e o like e o dislike do FAQ, tá? É esse like e dislike que vai fazer com que ele seja o mais eficiente possível para vocês, tá? Não sei se já falaram isso na segunda-feira, mas vamos falar novamente. Esse like e esse dislike aqui é o que faz a inteligência do FAQ, tá? O FAQ é uma ferramenta de inteligência artificial e são duas coisas que alimentam ele, né? Somos nós mesmos com as respostas, conforme foram feitas perguntas e não sejam alcançado nenhuma resposta, a gente tem total controle sobre isso. Conforme as perguntas que estão sendo feitas, nós vamos anexando elas dentro do serviço. E para que a resposta que venha seja pertinente à pergunta, a inteligência está no like e no dislike, tá? Isso aqui é universal, ou seja, todos os usuários do MK Solutions acessam a mesma central do FAQ e dão o mesmo like e dislike para o mesmo servidor, digamos assim, certo? Então, fiz uma pergunta, a resposta está pertinente com o que eu queria? Pessoal, dá um like. Não está pertinente com o que eu queria? Dá um dislike. A partir da suba do like, sempre vai vir essa resposta com perguntas similares, né? E a partir do dislike, perguntas similares que me trouxe essa resposta passarão a trazer outra resposta, tá? Então é assim que funciona o FAQ e ele é uma ferramenta que com o tempo nós iremos aperfeiçoar, tá? Eu mesmo solicitei aí que mais para frente, quando a gente já tiver concluído todas as etapas, a gente traga mais de uma resposta e traga 5, 6 respostas só com o menu e aí seja expansivo com que eu consiga ler isso aqui. Ah, não é essa, eu posso ir para de baixo e daí eu dou um like na resposta. E mais para frente ainda, a gente já está preparando material que traga vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, me mostrando o acesso da tela e a configuração da tela, o uso dela, tá, pessoal? Então, aconselho bastante o uso dessa ferramenta e o uso do like e do dislike, tá? Configurações financeiras. Então, a gente vai aqui nessa configuração no canto direito superior da tela, tá? Ao lado do nomezinho de vocês, certo? Vou até a ferramenta financeiro e vou expandir ela, certo? Então, para quem já participou ontem, já entendeu. Para quem não participou, nesse menu aqui vai ficar todas as configurações do meu sistema, certo? Ou seja, para mim dar as permissões de acesso ao sistema MK Solutions está muito mais fácil, tá? Era uma coisa que todo mundo pedia, que alguns reclamavam, solicitações de permissões vindo fechado para o aberto, porque às vezes eu não sei tudo que o meu usuário tem acesso. Só que por algumas questões de plataforma, pessoal, isso não era possível, né? A gente tem que entender que tudo é moldável, mas algumas coisas
da forma que são estruturadas não são possíveis, né? E agora mudou não a questão de vindo fechado para o aberto, mas a gente jogou tudo para um canto o que é pertinente administrador. Se vocês tiraram permissão disso aqui, vocês já tiraram permissão de mais de 50%, né, de ferramentas. Ah, o financeiro não tem que ver técnico, então vocês vão poder tirar aqui a opção técnica. A gestão está toda em uma única etapa. Então essa parte de permissão, ela ficou muito simples, muito fácil no MK Solutions, tá? Nós podemos ter uma configuração alta onde vocês vão ter que, dentro dos menus, dar permissão para 2, 3, 4 lugares e tirar essas permissões, tá? Como podemos ter até que vocês têm que dar apenas 2, 3 permissões nesses menus principais. Então, técnico não vê CRM, financeiro e gestão. Vê workspace, estoque, técnico, integradores. Pronto. Com 3 permissões, 4 permissões, com configurações está feito. Tá? Então isso está super tranquilo, está super fácil aplicar essas permissões aí. Opa, tela congelada. Tela travada, tela congelada. Pessoal, tá, eu dei um F11 aqui. Me digam se estão vendo a tela, se ela está em movimentação. Eu estou aqui no Workspace, estou indo para configurações, estou clicando em financeiro agora, expandiu o financeiro. Estão vendo isso? Vou dar um ESC e vou ir para a tela de perguntas. Eu acho que é nesse momento que congela a tela, tá? Também peço para que vocês aguardem aí de 5 a 10 segundos para ver se realmente é congelamento ou se eu só estou passando de uma tela para outra, tá bom? Deixa eu ver as respostas aqui. Travada ainda, está parada, está parada. Então eu vou travar aqui o compartilhamento e vou iniciar novamente. Espera aí. Pessoal, compartilhei novamente, estou aqui no financeiro expandindo a ferramenta financeira. Estão verificando isso? Estão vendo isso agora? Vou dar um F11 e vou sair daqui para ver as respostas. Está no Workspace, agora sim, foi então positivo. Peraí, vamos tentar de novo. Agora voltei para cá, dei um F11 e vou continuar falando, tá? Desculpa aí esses percalços aí, mas é só porque hoje a gente teve que se locomover do nosso cenário que nós temos montado diariamente. Queimou uma fonte lá, até trocar ia dar um probleminha. Certo? Eu tô aqui no financeiro, deixa eu só ver se congelou de novo quando eu sair. Não. Ok, agora sim, então beleza. Pessoal, financeiro, conciliação bancária. Então vocês já devem ter escutado que agora o MK Solutions faz conciliação bancária, tá? Então o que é a conciliação bancária? O princípio dela é um arquivo com todas as transações do dia de ontem, digamos assim, do dia anterior, que o banco manda para vocês, tá? A extensão desse arquivo é extensão .ofx, tá? Então, assim como a leitura de retorno que o banco manda para vocês e o arquivo de remessa que vocês mandam para o banco, existe agora até um terceiro arquivo, que é o arquivo com a extensão .ofx, que faz a conciliação bancária, tá? Então, assim, ó, como o próprio nome diz, pessoal, não pensem que a ferramenta vai fazer tudo sozinha, tá? A ferramenta vai mostrar todas as transições que ocorreu no banco. E a partir disso, vocês vão indicar no sistema quais que são as contas pertinentes a cada transição. Então vai existir o painel de conciliação bancária, onde vai vir um saldo, e a outra parte da conciliação, onde eu vou dizer qual conta que pertence a qual valor, tá? Em muitos cenários essas contas vão se conciliar sozinha, pelo valor, pelo número de cheque, pelo fornecedor, enfim, existem algumas variáveis que vão fazer ela se conciliar sozinha. E quando o sistema não encontrar uma conta
pertinente a algum lançamento dessa conciliação, vocês vão ter que fazer a conciliação manualmente, tá certo? Tá, transição não está acontecendo, a tela ainda está no Workspace. Tá, agora está funcionando, né, pessoal? Eu estou tentando... Tem para uns que está ok, para outros não tá, mas aí pode ser problema físico para quem não está funcionando, tá? Na conciliação bancária, o primeiro registro é cadastro de categorias, tá? Então esse cadastro de categorias, vai abrir agora a tela aqui, basicamente eu vou dizer qual a natureza desse lançamento que está recebendo essa categoria, ou seja, ou ele é crédito ou ele é débito, e vou dizer o nome da categoria, tá? Exemplos de categorias que eu tenho aqui, ó: cobrança recebidas, tarifas bancárias, de comunicação, posso ter como categoria telefonia, financiamentos, avulsos, ou posso, em vez de telefonia, fazer mais objetivo e colocar a operadora da telefonia, certo? Claro, Vivo, Oi, enfim. Pessoal da InfoShow, de manhã não é esse treinamento, tá? De manhã é configurações financeiras, que vocês precisam muito participar disso, entender como que funciona, e à tarde vai ter treinamento sobre a ferramenta, ok? Seguindo aqui, então, cadastro de categorias são basicamente as nomenclaturas do que está vindo no banco, o que estão mandando no arquivo OFX, tá? Então, tudo que for telefonia é débito, tudo que for, posso colocar como tarifa, é débito. Tudo que for receitas de terceiros, digamos assim, é receita, é crédito, ok? Então aqui vai ser nomenclaturas. No segundo menu eu tenho o cadastro de contas, certo? Em contas eu basicamente vou cadastrar, vou vincular a minha profile à minha conta. E junto a essa conta eu vou dizer o ID de conciliação. É dessa maneira que o sistema vai entender a qual profile aquele OFX está vinculado, tá? Porque dentro do arquivo OFX eu vou ter o ID de conciliação. Então, quando eu fazer a leitura, ele bate o ID que está no arquivo com o ID que está cadastrado aqui na conciliação e ele vai entender a qual conta que ele está se referindo, tá certo? Às vezes eu posso ter uma mesma profile com IDs de conciliação diferente, digamos assim, contas diferentes, enfim. Existe alguns cenários onde eu vou ter uma mesma profile, conciliações diferentes iguais em uma mesma profile, enfim, tá? Eu digo se essa conta está ativa, se ela admite pagamento de contas, tá? Porque posteriormente vocês vão ver que eu também consigo fazer programação de pagamento, tá? Eu vejo qual que era o último saldo dela, data desse último saldo, e a partir disso eu começo a fazer a conciliação, certo? E, por último, dentro da conciliação bancária, eu tenho o cadastro de categorização, ou seja, vou aqui dizer que é crédito ou débito novamente, vou trazer a categoria que eu cadastrei aqui em cima, vou dar uma descrição para essa categoria e depois aqui embaixo eu vou trazer as nomenclaturas ou expressões que o banco chama aquela conta, tá? Então, exemplo, eu fui lá em categorias e cadastrei uma tarifa. Eu vim aqui em descrição e posso simplesmente escrever tarifa, como posso escrever tarifa bancária, enfim, posso dar um nome diferente. Esse nome aqui é o que eu vou ler lá no painel da conciliação. Tá, mas quando que eu vou ler esse nomezinho no painel de conciliação? Quando no arquivo OFX, naquela conta, vier essas nomenclaturas aqui. Ou seja, quem vincula
No sistema MK Solutions, essas nomenclaturas são vocês mesmos a partir da inclusão nesse mais aqui, que é uma ferramenta que vocês já conhecem tranquilamente aí no MK, esses painéis de inclusão, alteração e exclusão aqui. Mas vocês vão cadastrar aqui o que o banco está informando dentro do arquivo OFX, tá certo? Então só preciso que fique claro essa questão aí para vocês. Ok? E isso é a configuração, esses são os itens de configuração da conciliação bancária, pessoal. Dentro disso aqui, vocês têm alguma dúvida? De tarde nós vamos ver a aplicação desta, mas não precisem deixar para de tarde as dúvidas. Na parte cadastral eu sei que é fácil, é simples, mas qualquer dúvida me perguntem. Se não entenderam o sentido da conciliação, me perguntem também. Se não, coloquem que está ok aí e a gente dá seguimento. Sem dúvidas, perfeito. Pessoal, isso é outra coisa, tá? Quando uma pessoa colocar que não tem dúvida, ninguém mais escrever nada, eu dou seguimento, beleza? Os valores da tarifa bancária serão configurados aqui? Não, os valores da tarifa bancária quem manda é o banco. Vai vir um valor total de tarifa dentro disso, né? Funciona mais ou menos assim, ó. Tu vai fazer uma leitura de retorno, nessa leitura vai vir especificado quanto cada cliente pagou de tarifa, digamos assim, né? Quanto que foi descontado de cada cliente de tarifa. Mas o banco normalmente vai no teu OFX te mandar uma conta com o valor total de todas as tarifas que tu pagou do dia de ontem. Então tu não tem nada a ver no MK, tu não vai configurar valor nenhum. Quem manda valores são o banco. Tua tratativa de valores é com o banco, a tua configuração de valores é com o banco. No MK Solutions, tu só dá uma descrição para expressões que o banco trata, cada conta, e o banco manda o valor. Ok? Não... Exemplo, no próprio como é que eu vou dizer? Na leitura de retorno existe layouts, né? Às vezes cada banco tem o seu layout, aonde eu posso ter posições diferentes para cada variável de conta, enfim, tarifa, valor de origem, valor de pagamento, acréscimo de... Aqui já não. Aqui é uma linha simples onde diz conta, valor, data e acabou, tá? Então, se são essas as dúvidas, a gente vem para a configuração básica, tá, pessoal? E o que acontece? Essa configuração básica é a maior configuração que eu tenho dentro do financeiro. E que se vocês forem financeiro, contas de faturamento, configuração geral dentro do sistema de vocês, é a mesma ferramenta que vocês têm aí. Ou seja, nós não precisamos se ater a essa ferramenta, nós não precisamos entrar tanto em detalhe, porque vocês não são clientes novos, vocês já conhecem essa configuração, alguém já entrou em contato com vocês e fez essa configuração com vocês, ou seja, quando vocês migraram de sistema, ou seja, quando vocês migraram do financeiro velho para o novo, tá? Então, as regras de faturamento que vão mudar, porque nós vamos criar novas regras, mas o método segue igual e todos os valores restantes vão seguir igual, tá? Então, vocês podem depois, como o sistema de vocês foi migrado para uma base de teste, entrem nessas configurações básicas que vocês verão que já está tudo configurado, tá? E está de comum acordo com o que vocês tinham no sistema anterior. Se para algum de vocês não estiver configurado, vocês entrar lá no sistema antigo, está configurado, entrar nesse não está, me avisem que depois a gente pode analisar o caso separadamente, tá? Walter, já fizeram alguma conciliação bancária com o Cicobi? Sim, Walter. Existem alguns bancos que são bem rápidos sobre a questão da conciliação, tá? Exemplo, Caixa Econômica Federal, se tu entrar lá agora,
ele já está disponível para ti, sem tu ter pedido. Eles diariamente disponibilizam o FX. Já o Sicredi, tu reza uma Ave Maria para conseguir, tá? Então, quanto antes vocês solicitarem para o banco, antes vocês vão conseguir utilizar a ferramenta, tá? Alguns bancos são bem demorados até eles fazem, porque eles precisam fazer algumas configurações, é exclusivo para ti, não é uma ferramenta ou um serviço que eles disponibilizam automaticamente para todo mundo. E o Sicoob, se eu não me engano, é um dos bancos que é um pouquinho demorado, tá? Mas a gente já fez conciliação com todos os... Todos não. Teve 2 bancos que eu acho que deu alguma divergência e a gente estava corrigindo. Mas o Sicoob já foi feito. Tá bom? Sobre a configuração básica, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer que eu passe item a item? Eu posso fazer, pessoal. Quer que passe? Ok. Não? Esse aqui é tranquilo. Lembrando, né, de novo, que isso é uma coisa que já vai estar configurada, vai vir migrando. Aqui é tudo tranquilo. Tudo ok? Regra de faturamento, regra de contrato, recebimento. Aqui é o regra de faturamento, método de faturamento. Mais um segundo, ver se eu coloco alguma dúvida, senão eu vou dar seguimento. O valor da fatura. Tranquilo, que isso aí eu acho que a gente vai fazer junto, né? Beleza, dando seguimento aqui então, pessoal, depois da configuração básica, eu venho com configurações de caixas, tá? E aqui nós temos uma das grandes mudanças do MK Solutions 3.0, tá? Eu não tenho mais um ponto de recebimento, eu tenho um operador de recebimento, ou seja, eu, com o meu usuário Gabriel, eu habilito apenas o caixa do usuário Gabriel, tá? Eu não consigo logar com o usuário Gabriel e abrir um caixa do usuário Thiago, por exemplo, tá? Eu não consigo, como supervisor, abrir o caixa do Thiago, tá? A gente mudou um pouco esse aspecto por questão de segurança de dados, segurança do próprio provedor, enfim, tá? A gente buscou algumas plataformas grandes, né? Algumas dia a dia de um fluxo grande, exemplo, um supermercado, tá? Então, se eu estou num caixa, eu estou no meu caixa, não tem como ali e simplesmente abrir o caixa do fulano. Ah, mas fulano vai no banheiro, ok, alguém fica ali recebendo no nome dele, tá? Mas eu não consigo abrir o caixa dele no meu usuário, tá? Isso é uma coisa que eu não consigo mais. Então, talhar bastante em cima disso, porque foi uma das grandes mudanças. Então eu venho aqui em configurações de caixa, venho nessa moeda verde, operadores de caixas cadastrado, clico nesse mais aqui, coloco o operador, então eu não coloco um nome, eu seleciono o usuário que está cadastrado, certo? Digo se esse caixa está ativo ou inativo, falo o horário que ele pode trabalhar com esse caixa, a partir de que horas ele pode começar a receber, até que horas ele pode ficar recebendo, certo? Se esse cara recebe pagamentos parciais, se ele pode receber retroativo, quantos dias ele pode ficar com esse caixa aberto. Então agora a gente não tem mais isso, tá? Ah, o caixa tem que ser fechado diariamente, se não fechar, fecha automático. Não. Posso deixar ilimitado os dias de abertura, ou eu quero que feche sim todos os dias, a cada 7 dias, 15 dias, mensalmente, tá bom? Digo se é um supervisor, se ele pode estornar, se ele pode ver contas a pagar, qual que é o limite que pode ficar nesse caixa sem ele ter que fazer sangria, e se pode alterar desconto ou acréscimo. Então notem que essa parte das permissões também já facilitou, já ficou bastante sugestivo, e que quando eu estou criando o caixa do usuário, eu já digo tudo o que ele pode fazer, tá? Então não é mais por grupo,
né, nesse caso aqui já não é mais, tem que criar vários grupos diferentes para cada tipo de operação, tá? Isso creio que vocês conseguem notar que já facilita bastante, certo? Do lado eu tenho as contas cofres cadastradas, ou seja, agora eu tenho mais de uma conta cofre, tá? Agora a gente trabalha com multiempresa, a gente tem as revendas, então a gente ampliou um pouco a nossa visão e estimulou aí que pode-se ter mais de uma conta cofre, ok? E aqui por último eu tenho um perfil de recibo, tá? Na verdade esse ícone creio que sairá daqui e vai para os modelos de perfis. Aqui eu cadastro caixa e cadastro os cofres, tá? À tarde nós vamos ver o uso desse... Deixa eu ver se alguém questionou alguma coisa aqui. Tá. Se acaso colocar o caixa para fechar diariamente, no outro dia abre automático? Não, não abre automático, Renato. Tudo de forma manual, certo? É aquela mesma história, só não vou conseguir fazer recebimento sem abrir o meu caixa, ok? Vou ter que fechar o caixa também, segue na mesma teoria, certo? Então é isso, pessoal, tá? Isso aqui tá, eu ia falar sobre a ferramenta. Vocês vão ver à tarde o uso dos caixas, né? Que agora temos a sangria precisa ser diariamente conciliada por um supervisor, que vai dizer, recebi esse valor do caixa, a partir desse recebimento que esse valor entra no cofre. Ou seja, o MK amarrou para que vocês precisem fazer o controle do saldo de vocês, tá? O MK ele dava um dinamismo muito grande e com isso acontecia muitas coisas sem o supervisor saber. Podia acontecer transferências sem ele saber, créditos, débitos sem ele saber. Agora ele vai ter que fazer toda essa conciliação, vai ter que ter alguém ficar responsável pela conciliação do dinheiro dos caixas, certo? Sobre configurações de caixas, alguma dúvida? Ele integra com o TEF. Desculpa, mas o que seria o TEF, Marcos? Desculpa a pergunta, mas realmente não sei o que seria o TEF. Tá. Assim, ó, a gente tá com integração com a Cielo, tá? Eu vou ver depois certinho para passar a tarde quais as integrações que nós temos. Sistema de emissão integrado ao sistema que faz emissão em tempo real. A questão de cartão de crédito, a gente está com a integração com a Cielo, tá? A princípio vai continuar com o PagSeguro e vai ter o e-commerce com a Cielo, tá? A princípio é essa integração que nós teremos. Mas eu pergunto, faço essa solicitação mais referente a essa sigla do TEF aí mesmo, ver se atende 100%, que às vezes por ser estados diferentes eu não sei se é uma coisa, porque eu ainda não, esse termo eu não tinha escutado, mas a princípio sim, vamos ter, a gente tem assim, hoje no recebimento eu tenho como dizer que foi via cartão de crédito e que essa liquidação vai entrar no dia X. Isso é uma coisa que era muito solicitado, né? Eu poder receber em cartão e dizer que esse dinheiro vai entrar no dia X. Então isso eu já tenho, no recebimento eu já faço isso. Tenho também integração com esse cartão da Cielo e continuo com o PagSeguro, tá? Seguindo aqui então, eu tenho réguas de configuração. Pessoal, eu acho que essa é a grande mudança de configuração da MK, tá? Uma configuração bem diferente, uma configuração bem bacana, mas que precisa ter um pouquinho de atenção aí para que vocês consigam fazer ela certinho, tá? Vocês vão clicar em réguas de configuração,
vão incluir uma nova aqui em cima, vão colocar se ela é de manutenção de conexão ou se ela é aviso de cobrança, tá? Ou seja, o que é a régua? Ela vai ser a rotina que vai substituir aqueles dias de bloqueio do contrato, os dias de redução do contrato e os dias de aviso da conexão. E na mensagem de cobrança, ela vai ser a ferramenta que vai substituir lá financeiro, mensagens de cobrança. Então eu agrupei várias configurações que eu tinha espalhado no sistema em um único lugar, certo? De uma forma que nós chamamos de régua. Eu vou criar ações dentro dessas réguas, vou dizer os dias que ela vai ocorrer, certo? E o tempo que vai ocorrer no caso de uma mensagem de cobrança, e isso eu vou vincular dentro do contrato do cliente, certo? Então, como que eu começo a configurar? Eu vou primeiro dizer que é uma manutenção de conexão, vou falar que é régua, eu posso dizer régua de bloqueio, eu posso colocar régua de conexão, porque dentro dela não vai só bloqueio, né? Vai redução e aviso, enfim. Então eu vou botar régua de... Só um pouquinho que travou aqui. Régua de conexão, tá? Tipo de débito considerado, eu vou colocar todos os débitos ou somente débitos do contrato. Vou colocar débitos do contrato. Que horas vai rodar essa rotina? Então a gente tinha em outra configuração o horário que rodava a rotina de bloqueio. Agora eu vou dizer que vai rodar às 6 da manhã ou meio-dia, tá? Então eu posso rodar o bloqueio, redução e inadimplência às 6 da manhã e depois criar outra régua para aviso de cobrança e botar um outro horário, tá certo? Pessoal, depois que eu configurei aqui em cima, tá? Eu preciso gravar, certo? Daí depois que eu gravo, eu altero novamente para inserir a ação aqui. Notem que muita gente acaba esquecendo de fazer esse passo, coloca aqui e tenta inserir direto uma ação e acaba dando um erro, tá? Então é a inserção dos dados em cima, grava, altera e aí pode vir aqui, ó, e dar 2 cliques. Pronto, ele cria uma ação, certo? Alguns de vocês vão ter que dar um Ctrl- para conseguir enxergar esse botão de detalhes que eu tenho aqui embaixo. Embaixo dessa linha vermelha, seguindo reto, eu tenho um botão chamado detalhes. Eu vou dar um Ctrl-, vocês vão enxergar ele. Ou não. Aí, tá. Tá aqui o botão de detalhes, tá? Maximizei de novo, só um pouquinho. Tá. Vou marcar a minha ação, certo? E vou clicar em detalhes, certo? Aqui eu digo qual que é a ação dessa ação, né? Então é uma redução de velocidade, é um corte, é uma página de pendência, tá? Então eu vou dizer que é um bloqueio e vou dizer que o título é bloqueio, tá? Habilite o meio de envio desejado da notificação. Agora a gente envia uma notificação para esse cliente dizendo que ele está bloqueado, tá? Então eu vou mandar um SMS. Deseja ignorar a execução em algum desses dias? Não quero bloquear o cara no domingo, não quero bloquear o cara no feriado. Isso é bom, tá? Beleza. Qual que é a mensagem? Que a gente não corre risco de... Mensagem desse SMS. Então eu vou clicar aqui nessa mãozinha, certo? Que vocês também já conheciam do sistema anterior. Só um minutinho. Ser bloqueado. E aqui eu vou criar uma mensagem de SMS, tá? Então vou criar uma nova aqui. Categoria. Vou botar aqui categoria financeira. Mensagem. O senhor
você encontra bloqueado. Vou gravar, não, o título é isso. Beleza? E mensagem de mídia aqui eu vou botar a mesma coisa. Pronto. E gravei. Campo mensagem HTML, obrigado. Ele deve falar assim, não, mas esse Max é chato, filho. É só você que tá falando, ali ou só aparece você? Eu tô achando que ele desabilitou aquela opção do público, tá vendo? Só tá indo pro de mim agora. O de ontem tava deixando. Isso é importante porque a gente consegue ver as perguntas dos outros. Que às vezes a pergunta que a pessoa teve vai ajudar a gente. Né? Aí isso eu vou configurar, por exemplo, dia 4. Dia 4, eu coloco a regra lá, eu coloco lá no 4. Por exemplo, lá é dia 4. Dia 4 quer dizer que vai rodar essa rotina, vai disparar pro cliente? É isso? Igual, por exemplo, ele... Seria legal de voltar aqui pra você ver que interessante. Tem uma... O que ele faz? Ele faz isso aqui. Você monta uma rotina, né? Aqui tá sua regra. Aqui é o primeiro dia do mês, depois 2, 3, 4, 5, né? 6, 7. Aí você coloca que todo dia 3, por exemplo, esse aqui é um exemplo do cobrança, né? Aí você quer que todo dia 3 ele dispara uma rotina de envio de boleto. Aí vai fazer envio de boleto no dia 3. Aí o cliente vai pagar no dia 7. Aí aqui no dia 7, você pode colocar um envio de mensagem, que ele envia uma mensagem, um SMS para o cliente informando que ele tem um boleto vencendo naquele dia. Aí ele vai contar, né, 7, 8, 9, 10. Aí chega no dia 10, ele vai fazer a verificação, o sistema faz a verificação, o cliente não pagou o boleto. Aí 3 dias, aí ele envia outra mensagem para o cliente. Cliente, não identificamos ainda o pagamento. Aí 15 dias depois, aí ele envia mensagem, sua velocidade está reduzida porque não foi identificado ainda o pagamento. Aí no 30º, por exemplo, de 29º dia, aliás, aí ele manda mensagem para o cliente. A gente pode programar para poder mandar mensagem para o cliente. Identificamos que seu pagamento ainda não foi identificado, informamos que seu pagamento ainda não foi identificado, né? A sua conexão está reduzida e amanhã, se não for efetuado o pagamento até amanhã, a sua conexão será bloqueada. Aí quando chega no 30º, ele bloqueia. Só que isso tudo a gente tem que fazer aqui. Mas é muito legal. Ele cria essa rotina. Agora, o mais legal ainda é que assim, ele envia essas informações para o painel do cobrança. Né? O cliente, você programou para o cliente pagar. Aí você cria uma outra régua que é assim... Pode criar várias regras no dia? Várias regras. Aí essa régua, o que ela faz? Você colocou para poder ele mostrar no seu painel lá que dia tal, por exemplo, 5 dias depois do vencimento da fatura, do boleto do cliente, ele aparecer já como inadimplente. Aí ele aparece. Aí você tá lá, né, marcando. Aí o cliente recebeu mensagem e tal, não pagou. Aí, por exemplo, você colocou para poder ele... você combinou de o cliente pagar daí 5 dias para frente. O cliente não pagou, aí ele volta a aparecer na tela. Né? É como se fosse uma agendinha automática e inteligente. Aí o cliente pagou, ele sai de lá. Então você consegue acompanhar o tempo todo. Você não precisa daquela planilha gigante para poder ficar acompanhando. A pessoa vai vendo no painel aqui como que está a situação do cliente. Se ele está adimplente ou inadimplente. Ficou muito legal. Vai dar um trabalhinho para configurar, mas vai ficar muito bom. Mas vai ser prontinho, né?
Ué, o que deu lá, hein? Ele não te respondeu não, né? Não. Mas que estranho. Caiu tudo, olha. É. Será que foi geral? Eu tô reconectando, né? Enquanto isso, eu vou fazendo meu rascunho aqui do treinamento pro pessoal do comercial. Enquanto ele volta aqui. Comercial já teve? Comercial já teve? Não, esse aqui é do Borges. A upgrade do Borges. Esse aqui é o treinamento do... Já vai começar a instalar? A partir de manhã. Legal. Já vai começar a instalar o Borba Gato. Eu tô pensando em pular o Borba Gato e fazer o Capitão primeiro. O Alexandre é doido? Você tá zoando. Nós vamos pular um dos dois, ou o Borba Gato ou o Bom Destino. Não, mas eu acho que vai falar o Bom Destino, que o Borba Gato é bravo. O pessoal é bravo. É sério mesmo, a gente vai ter que... Vai ter que pular mesmo. Vai ter, Mas não porque pode o pular Borges, gato, não. Tá muito ruim o o Borba Gato. Capitão, ele queima muito TP. Talvez a gente faça... Então você pula o Bom Destino. Talvez a gente faz Borba Gato e Capitão. Olha isso aqui. Bom Destino Eu tava também. mostrando, Menos problema mostrei que o pro Borba Gato. Wagner e mostrei pro Alexandre. Olha isso aqui, que fantástico. Ontem ativaram a fibra lá em casa. Eu tava com Você tá com fibra. Eu tava com 2 mega no rádio. Colocaram, eu tô com 5 na fibra. Olha quanto chegou. Pois é, Chegou Marcos. 10.6, depois eu medi de novo 11.8. Pois olha pra você ver, agora você tá metido. Lá em casa eu pago 10 mega no TP, chega 1. Olha isso. E agora você tem que... A meu upload. O upload é mais que eu tinha no download do rádio aqui. Olha aí pra você ver. Eu fui, não tô Quanto você tá acreditando. pagando aqui? Eu fiz o teste, 99. 99? É. 5 só. cinco. Só que os 5 Chega a em fibra dobro, é hein? muito mais. E abre tudo rapidinho. Pô, você não tem noção. Ontem eu estressei a banda, mas assim, com força. Eu coloquei vídeo em 4K pra rodar. Passei pros meninos. Passei um celular pra cada um, pra poder Eu testando, eu usando. assistir vídeo. Aí liguei o notebook com vídeo também e o computador e o PC. E tudo rodando bem. Tudo rodando sem travamento. E assim, ó, deslizando. Eu falei assim, nossa, que fantástico. Pois é, eu sofrendo com 1,86. Ó, teve uma pessoa que saiu lá, tinha 14 pessoas. Só tem paciência. Pessoal, vocês estão me escutando? Alô, alô, alô. Certo, estamos aqui. Olha lá em casa. Certo, meu Deus, caiu a conexão aqui, pessoal. Não sei se a gente perdeu muita coisa. Vocês sabem me dizer em que momento que vocês perderam a comunicação? Deu pra ver toda a régua? É regra. Dizem que sim. Não. Beleza. Deu pra ver alguma coisa da régua? Vocês sabem me dizer assim aonde que a gente perdeu a comunicação? A inserção de uma régua, quando eu disse que precisava gravar depois de colocar os dados em cima, criar uma nova... Não havia criado nada na régua. Meu Deus. Então vamos de novo, pessoal. Vamos ali que foi falha total aqui da minha internet.
Então vou de novo aqui com vocês, tá? O que eu falei para vocês? Que nós iríamos aplicar as configurações aqui de cima, certo? Se a régua era de uma conexão ou de mensagem de cobrança, ia colocar um nome para essa régua, ia dizer, deixa eu criar uma nova aqui, então uma conexão, um bloqueio, régua de conexão, dizer que o tipo de débito é de todos os débitos ou só do contrato e qual que é o horário que ia rodar essa rotina, beleza? Depois disso, eu mandei vocês gravarem, tá? Muitos vêm aqui direto e tentam inserir uma ação. Não pode ser assim, vocês vão colocar o nome aqui e vão gravar. Depois que vocês gravar, vocês vão alterar. E aí vocês vão dar 2 cliques aqui e vão inserir uma ação. Tá certo, pessoal? Opa, inserir 2 ações aqui. Deixa aqui. Nessa ação, vocês vão ter que dar um Ctrl-, provavelmente na tela de vocês, para enxergar um botão de detalhe que eu tenho aqui embaixo, tá? Vocês vão marcar e vão vir em detalhes. Vai abrir essa janela para vocês, certo? Beleza. Inseriram, tá? Vocês vão dizer para que é essa ação. Se é uma redução, se é um corte ou um bloqueio ou uma página de pendência, certo? Nesse caso eu vou dizer que é um corte e bloqueio. E vou colocar o nome dele como bloqueio. Vou dizer que eu quero mandar um SMS quando isso acontecer, mandar um SMS para o cliente. E vou dizer que eu não quero que bloqueie no domingo e no feriado, certo? Ok. Qual a mensagem que eu quero mandar por SMS para esse cliente? Aí eu vou clicar naquele quadradinho com a setinha azul, e aqui foi o que eu tinha criado, eu fiz todo o treinamento sem você escutar. Vou dizer que a categoria dele é financeiro, vou dizer que a mensagem é: o senhor se encontra bloqueado, tá? Vou gravar, vou vir aqui e vou colocar. Colocar minha mensagem aqui. Também? Tem, né? Tem. Ele vai por e-mail, pelo aplicativo do SAC, pelo Telegram e pelo... O senhor se encontra bloqueado. Pronto. Eu disse qual que é a ação a ser executada, o título dessa ação e a mensagem que vai mandar para o cliente. Quando eu salvar e fechar isso aqui, a minha ação ganhou o nome que eu tinha colocado lá dentro, ok? Tá, com quantos dias eu vou bloquear esse cliente? Ah, com 10 dias eu bloqueio ele. Ok. Eu vou marcar a minha ação e vou arrastar até o dia 10. Então aqui, ó, eu tenho o marco 0 dessa régua. Ou seja, aqui é o meu vencimento. Sempre isso aqui vai ser o vencimento. Eu tenho dias negativos. Tá, para que serve dia negativo? Ah, eu quero mandar uma mensagem de aviso que vai vencer. Ok, dias negativos. E aqui dias positivo, né? Seja para mensagem de cobrança, seja para bloqueio, para redução e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, vocês aqui vão ter, eu vou inserir mais uma ação para redução no dia, deixa eu ver aqui, no dia 6 e vou inserir mais uma ação no dia 3 para pendência. Então, no dia 3 ele vai receber uma notificação de pendência, as páginas, né, de pendência financeira. No dia 6 ele vai reduzir e no dia 10 ele vai bloquear. Pronto. Criei as 3 ações de bloqueio da ação de conexão que eu posso fazer. Eu posso salvar e posso incluir agora uma nova régua. A régua de cobrança. Tá? Eu executo um outro nome, um outro horário. E aí aqui eu tenho uma diferença. Deixa eu só ver se vocês estão escutando ainda. Tá todo mundo me escutando, né? Então, ok. Na régua de cobrança eu tenho um detalhe. Eu vou segurar a tecla Ctrl do meu teclado. Deixa eu só botar o horário. E vou dar 2 cliques e arrastar para o lado. Pronto. Aqui eu estou criando uma ação que ela vai executar do dia 4 até o dia 10, ou seja, eu quero enviar uma mensagem de cobrança do dia 4 até o dia 10, tá? Ou não, eu quero que seja lá do dia 10 em diante.
Então eu vou vir aqui e arrastar ela do dia 10 em diante, tá? E aqui dentro dessa ação, vou clicar em detalhes e vou dizer que é uma mensagem de cobrança. Certo? Então assim, ó, tem alguns provedores que criam régua pessoa física, régua pessoa jurídica, régua pessoa para link dedicado, link régua corporativo, enfim. Vocês vão criar no mínimo 2 réguas. Uma de bloqueio, podemos dizer assim, e outra de mensagem de cobrança, certo? Vocês vão criar ações dentro dessa régua e dentro das ações vocês vão dizer o que ela faz. E o dia que ela vai executar, que vocês vão arrastar até ele. É bem simples, tá, pessoal? Só que de tarde, se vocês quiserem fazer contratos, junto com o treinamento, vocês vão precisar dessa régua criada, tá certo? Horários. Então, clica em detalhes aqui, né? Que eu falei para vocês dar Ctrl menos. Dentro, tá? Ah, não, desculpa, o horário está aqui, ó. Dessa régua está aqui, ó. Vocês lembram que em conexões, provedor, conexões, configurações, vocês tinham horário de rotina lá, né? Então, para mensagem, para bloqueio, continua 6, meio-dia e 10 da noite, tá? Eram os horários que nós tínhamos, 6 da manhã, meio-dia e 10 da noite. E para o horário de cobrança, eu tenho 10 da manhã, 13 da tarde e 16 da tarde, tá? Então, quando eu estou criando aqui a minha régua, eu seleciono o meu horário, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida aqui na régua? A gente teve um pequeno contratempo, mas já repassei toda a régua. Ela é bem simples, tá? Quando você começa a criar ela, você consegue fazer bem rapidinho. Tranquilo? Ok? Então, lembrando, se possível, criem suas réguas depois desse treinamento, ali perto do meio-dia, para que vocês possam, à tarde, criar contratos, tá? Alguém alguma dúvida? Nós temos aí 12 participantes na sala agora. Todo mundo tranquilo? Poucas pessoas estão falando. Vou dar seguimento aqui então. Depois das réguas, nós temos motivos de cancelamento, certo? Que aí é bem simples. O nome do motivo, por que eu estou cancelando, e o usuário que pode usar esse motivo, tá? Separado entre ponto e vírgula, assim como eram as permissões de caixa antigamente, tá? Isso continua igual. E o motivo, tá? Aqui eu tenho um tipo de índice que vão me gerar alguns relatórios, então vocês podem escolher o tipo de índice que vai gerar para vocês. Esse cancelamento é insatisfação, é inadimplência, é viabilidade, enfim, o que é, tá? Isso aqui é para gerar estatísticas. Depois eu tenho motivos de suspensão, que é a mesma coisa, tá? Vai vir migrado também, certo? Depois disso eu tenho profiles de pagamento, aonde vão vir migradas as profiles. Eu tenho o boleto MK, que são as profiles. Eu tenho o carnê próprio, que já não é mais tão utilizado. E eu tenho aqui os perfis de cartão de crédito também agora, tá? Então, clicar aqui só para vocês verem, ó, se é padrão ou não, o status dele, a descrição, a loja número e a loja chave, tá? Para poder fazer recebimento via cartão de crédito, ok? Depois das profiles de pagamento, eu tenho regras de vencimento, tá? As regras de vencimento, elas estão parecidas com o que era, mas estão mais fáceis, tá? Antes eu tinha meio que uma reguinha, aonde eu colocava do dia até qual dia eu queria fazer essa competência. Então, se era lançamento, se era vencimento, se era de 1º a 30, enfim, eu podia escolher os dias que eu quisesse. Agora que eu coloco o nome da regra,
digo se ela é pré ou pós, tá? Digo o tipo de referência, então eu tenho 3 referências. Vencimento a vencimento, né? Que seria aquele de 11 a 10, de 15 a 14, algo assim. De 1º a 30, mês cheio, competência cheia, ou escolher outro período. E a partir desse outro período eu vou escolher a referência aqui. 5. Então vai de 5 a 4. Tá? Fecha 30 dias a partir do dia de referência. Mas poucos vão utilizar dias diferentes. Ou vai utilizar de 1º a 30 ou de vencimento a vencimento. E aí de vencimento a vencimento ele pega esse vencimento aqui. Tá? Então isso aqui é outra coisa que vocês têm que já deixar configurado e que é bem simples. Nome da regra, tipo dela se é pré ou pós, referência dela e vencimento. Certo? Essas são as novas regras de vencimento, estão muito mais fáceis. Tem mais o negócio de lançamento, vencimento, tá? Já a gente conseguiu abolir isso aí, certo? E por último, nas configurações, pessoal, eu tenho aqui o que a gente chama hoje de plano de contas, que vem ser a nossa antiga unidade financeira. Tá? Tem muita gente que já deve estar acostumada com a nomenclatura unidade financeira, mas a grande massa dos provedores, quando a gente já fazia um treinamento em loco, algo assim, a gente via que eles estranhavam muito, porque o nome disso aqui realmente é plano de contas, tá? Sempre a gente apertava as unidades financeiras e vinha, tipo o meu plano de contas, porque na verdade é o plano de contas, né? Só que nós tínhamos por default o plano de contas sendo uma outra ferramenta. Então agora a gente conseguiu adaptar e colocar as nomenclaturas corretas de cada ferramenta. Então aqui está o nosso plano de contas. Quem já utilizava unidade financeira, as unidades vão ser migradas. Só tem um detalhe. Dentro da unidade financeira, eu tenho uma nova coluna dizendo se ela é crédito ou débito. E uma box dizendo se ela permite lançamento. Tá? Isso aqui vocês vão ter que configurar dentro das unidades de vocês, certo? Então isso aqui é um item importante de vocês fazer. Vocês podem verificar se as unidades foram migradas, tá? E depois dentro de cada item dizer se é débito ou crédito, se cada item permite lançamento ou não, ok? E é isso, pessoal, das configurações financeiras, tá? É isso aí. Eu creio que como ponto principal nós temos as réguas de configurações e as regras de vencimento, que são 2 itens que não vão ser migrados. As profiles, as configurações gerais já vão ser migradas, assim como motivos de cancelamento e suspensão, né? Mas as réguas e as regras vocês precisam criar, para que a partir disso a gente possa criar os contratos à tarde. Não. Tá certo? Não sei assim, ó, a gente teve alguns percalços, né? Sobre DRE, tá? Sim, eu vi que vocês devem ter lido ali, né? Deixa eu editar aqui. Eu tenho aqui o item do DRE, tá? Deixa eu só abrir para vocês verem aqui. Tá? Então, tem se é custo de mercadoria, dedução de receita, enfim, eu tenho várias nomenclaturas padrões. Sim, o MK vai implantar a DRE também, tá? Claro que a gente vai focar isso no segundo momento para que se tenha tempo para tudo, né? Primeiro para entender o sistema novo, começar a utilizar e depois vir para as novas ferramentas. Mas o sistema vai implantar a emissão de DRE, tá certo? Marcos, a taxa do cartão não, tá? Eu já falei com o Mike sobre isso. Vai existir o campo da gente colocar a taxa do cartão de crédito, sim. No primeiro momento não tem, mas isso já vai ser feito. Pessoal, alguma dúvida? O pessoal da InfoShow aí, que eu sei que estava com bastante dúvida, conseguiu entender? Vai conseguir fazer suas configurações? Restante do pessoal que está na sala aí, alguma dúvida? Eu peço novamente desculpa sobre esses percalços que nós tivemos, tá?
Primeiro foi o atraso, porque a gente trocou de sala, até que o atraso não foi tão grande, foi 15 minutos, e aí depois acabei perdendo a conexão e não vi ali, tá? Peço desculpa, falha minha, mas tentei com que vocês não perdessem nada. Volto a repetir sobre a importância então dessas configurações, todo mundo já sabe, volto a falar que é preferível que vocês se sintam seguros e, se necessário, participem de mais de uma semana de treinamento e quando migrar já estejam com total conhecimento do sistema. Não precisam sair utilizando todas as ferramentas do sistema. Então, assim, hoje vocês não utilizam conciliação bancária, ok. Comecem configurando o que vocês já utilizem, sabendo utilizar o que vocês já utilizam, e a partir disso, vocês colocam uma lista de prioridade. Bom, depois disso eu quero conciliação bancária, depois disso eu quero CRM, enfim. Esse novo sistema traz aí uma gama de ferramenta bem grande que não existia no outro, tá bom? Pessoal, para quem quer o link do treinamento, existe um botãozinho aí embaixo da tela de vocês que linka para o YouTube. Esse link do YouTube é o que vai ficar gravado o treinamento posterior, tá? Então, se alguém estiver olhando pelo YouTube e puder postar aí na sala já o link, facilita. E se vocês precisarem assistir novamente, vai ser por esse link que vocês vão acessar esse treinamento que a gente fez de manhã, né? Bom, Marcos, mais alguma dúvida? Pelo jeito só você que está com dúvida aí, então vamos direcionar. Mais alguma dúvida? À tarde você vai participar, é a primeira vez que está participando? Teu pessoal do financeiro, tem mais alguém que está participando? Perfeito, tá? Continue assim, tá? Porque pode ter certeza, quanto mais tu participar, mais ganho tu vai ter na migração. Mais fácil vai ser a migração para ti, tá? Uma coisa que... Obrigado, Adriana, muito obrigado. Aí, pessoal, a Adriana postou o link, tá, do YouTube, e é esse link que vocês vão poder acessar depois. De tarde já vai ser tudo mais tranquilo, porque já vou estar com o cenário pronto, tá? As configurações realmente elas são fáceis de fazer e muita coisa vem migrada. Para quem é cliente novo, né, que acaba tendo que fazer toda a configuração, mas quem já utiliza o sistema aí vai ficar mais fácil, tá? Certo, Marcos. Beleza, o pessoal todo reunido, então isso é positivo. Peço que, se possível, façam essas configurações, tá? Tentem fazer o máximo, que aí de tarde, quando a gente começar o treinamento, se ficou alguma dúvida pontual, eu dou 5 minutinhos para a gente tirar qualquer dúvida, e aí depois a gente inicia o treinamento, tá certo? Perfeito, é exatamente isso aí. Vocês precisam entender o que o MK está oferecendo, para depois vocês não migrarem e dizer, bom, mas eu não posso ficar sem isso, ok? Então você deveria ter aguardado mais uma semana, às vezes um dia, 2 dias, né? Enfim, tem detalhes a ser visto, mas é isso aí. Precisa assim, se interessar pela ferramenta, né, Marcos, digamos assim. Adriana, você não acabou não fazendo questionamentos, talvez as dúvidas eram a mesma do Marcos. Deu para entender, já tinha participado de algum treinamento, vai dar para te fazer as configurações tranquilamente aí. Principalmente, como eu disse, né, vai ser mais a régua e as regras. Eduardo Campos precisava da agenda semanal. Eduardo, eu não sei como é que tu chegou até esse treinamento de hoje. Creio que pelo ticket, né? Mas questiona lá no ticket que ela pode dizer que te passe um cronograma. Eu não tenho o cronograma aqui, tá? Mas eu posso solicitar que todo mundo que participou hoje que eles mandem o ticket, respondam no ticket sobre a agenda da semana, tá? Tu sabe me dizer qual treinamento foi ontem? Perfeito, Adriana. Ou seja, tu participou dos treinamentos, vamos supor, semana passada ou na outra, e está participando novamente, né? Já fez a migração, ainda não fez a migração, como é que tá isso? E tem os vídeos também.
Não, as regras estão super simples, tá, Adriana? Com certeza tu vai conseguir fazer sozinho. E a régua, ela também é simples, tá? A régua, ela é super simples. Tu só tem que, assim, ó, dividir ela em duas, né? Pensar, bom, eu vou cadastrar a primeira de mensagem de cobrança e depois eu vou cadastrar as pendências, né? Bloqueio, redução e aviso. Dessa forma, configurou aqui em cima, salvou, alterou, colocou a pendência, colocou a ação aqui, marca a ação e edita. Se tu chegar até isso, tu já fez ela. Porque ali dentro tu vai só seguir o passo a passo e vai estar pronto, entendeu? Então o grande segredo é colocar essas informações, salvar, alterar e dar 2 cliques. Disso aí tu já basicamente vai ter 50% do caminho. Sobre ali, ó, conciliação bancária, Adriana, a grande massa do pessoal ainda não está, digamos, focando nisso. Já tem alguns provedores utilizando, mas são pessoas que teve provedores que se programaram e ficaram mais de mês assistindo o treinamento toda semana, tá? Então todo dia 1, 2 do provedor participava e aí se programava, bom, daqui um mês nós vamos migrar, então ficou mais fácil para eles, tá? Mas, que nem eu disse, a conciliação era algo que até hoje tu estava sem, então tranquilamente tu trabalha sem. Vocês têm que pensar que tu já deve estar vendo isso, o sistema é da mesma empresa, mas está bem diferente, né? Algumas nomenclaturas permanecem as mesmas, outras estão bem diferentes, exemplo, a régua de configuração que nós temos, né? Então o ideal é tu focar no que tu já usava, né? E montar prioridades de uso, até mesmo para cobrar, digamos assim, da MK, certo? É perfeito isso aí, tu está revendo os treinamentos, porque muita gente, o que acontece? Não assiste treinamento, migra, depois cai no suporte. Isso acaba sendo prejudicial para o provedor, né? Então assim, assiste o treinamento, migra e continua assistindo o treinamento, tu vai ter um ganho gigantesco, tá, da ferramenta. O Marcos me respondeu que ontem teve o Workspace. Então assim, ó, seguindo a mecânica vai ser Workspace financeiro, amanhã estoque, depois técnica. Creio que vai ser isso. Mas eu vou confirmar. E vou pedir para o pessoal responder via ticket, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Adriana, o Marcos, Eduardo, todo mundo consegue fazer as configurações e de tarde a gente focar no treinamento? E lembrando, tá, pessoal? Tô no suporte, amanhã eu já viajo no treinamento, mas eu tô no suporte hoje durante esse intervalo de agora até as 2 horas, que é o nosso outro treinamento. Se vocês quiserem me ligar para tirar qualquer dúvida, para um acompanhamento de configuração, eu estou à disposição, tá? Qualquer coisinha, só me ligar. Sim, Adriana, eu acho que pelos próximos 6 meses a gente vai ficar com essa semana de treinamento, seguindo mais ou menos essa ordem, tá? Ou vai ser Workspace, financeiro e segue o fluxo, tá? A gente tem muita gente para fazer migração. Então tá, pessoal, agradeço a participação, peço desculpa novamente e à tarde nós estamos aqui de novo, ok? Abração a todos aí, tchau, tchau.